Olá, queridos irmãos, amados e eleitos do Senhor. É a saudação de Paulo lá em Colossenses, no capítulo 2, né? Só a melhor memória, versículo 14, versículo 15. Eleitos e amados do Senhor. Louvamos a Deus por estar mais uma vez aqui para um momento de reflexão numa das cartas de Paulo. Nós estamos com a carta aos Tessalonicenses. Fizemos a primeira abordagem da quarta-feira passada e hoje nós estamos aqui com o capítulo 2, versículos de 1 a 12. Esse é um texto, queridos, que toda liderança precisava refletir nela. Toda a liderança precisava refletir nesses 12 versículos do capítulo 2, especialmente os pastores. Qual é o retrato que nós encontramos aqui em Tessalonicenses? Aqui nós vemos, queridos, as lembranças de um ministério abençoado. Como ministério abençoado, deixa boas lembranças. Paulo esteve em Tessalônica na sua segunda viagem missionária, nós já falamos aqui sobre isso. Depois ele saiu, enviou Timóteo para que Timóteo estivesse com a igreja, pudesse ver como a igreja estava. Olha, e o relatório que Timóteo traz desta carta, queridos, é assim, confortador, porque Paulo deixou as melhores lembranças para os irmãos ali em Tessalônica. É fácil alguém passar por um lugar, sair e não deixar saudades, né? Até um alívio quando vai embora. Mas tem pessoas, queridos, que vai fazer falta. Foi o caso de Paulo em Tessalônica. Então, pelo cuidado que os tessalonicenses receberam de Paulo, pela expressão do seu ministério, pelo seu relacionamento com a igreja, eles ficaram com saudades e tiveram boas lembranças. E o que a gente vai encontrar aqui, nessa exposição desses 12 versículos, é exatamente isso. Nós temos algumas coisas boas para aprender, algumas lições preciosas. É verdade que aqui tem um tom apologético, não é? Paulo vai fazer alguma defesa do seu ministério. Em razão de alguns ataques que ele sofria por parte dos judeus, Paulo saiu às pressas de Filipe, basta dizer que fica perto de Tessalônica, mas na Acaia, mais ao norte. Então, foi assim, um atropelo. Paulo teve alguns atropelos, ameaça de morte, ameaça de prisão. Então ele teve que sair corrido lá de Filipe, lá para se salvar. E essas notícias chegam distorcidas. Esse cidadão é um fugitivo da lei, esse cidadão tem culpa no cartório, então é uma persona não grata. E algumas pessoas interpretaram mal a história do nosso querido apóstolo Paulo. Então tem aqui, com certeza, um tom apologético, como a gente vai ver, né? Paulo vai fazer aqui um pouco da sua defesa dessas acusações de engano, de hipocrisia, de cobiça ou qualquer dívida moral, mas não era o caso de Paulo. Tampouco querer realmente se defender, achar necessidade de se defender, muito menos espírito de autoglorificação. Mas aqui, queridos, a gente vai ver na leitura desse texto, dessa palavra introdutória, que a liderança precisa ter algumas qualidades que a gente vê facilmente na vida de Paulo: coragem, determinação, franqueza, pureza, persistência no serviço, ainda que esse serviço envolva
algum grau de sacrifício. Mesmo porque o ministério não é feito assim, em bons ventos sempre, em mares calmos, tranquilos. Se o evangelho fosse apenas assim, teria alguma coisa errada com esse evangelho. Então, o evangelho muitas vezes você faz debaixo de provações, de lutas. Você tem que ter muita determinação para pagar um preço. Às vezes requer, essa determinação requer um preço por parte dessa liderança. Mas o importante, queridos, é que no exercício de uma liderança, seja ela expressa por quem for, ela precisa traduzir confiança nos liderados, de tal maneira que os liderados nunca deixem de carregar a tocha da fé cristã, segurar a bandeira cristã em razão de qualquer falha da sua liderança. Não é? Toda liderança, no nível que Deus der, ela precisa trazer muita motivação e inspirar muita confiança nos seus liderados. Então, eu quero te levar inicialmente para o verso 1, naturalmente, não é? O que a gente vai ver, queridos, a partir daqui? A existência de um ministério frutífero. Todo mundo quer isso. Todo mundo almeja. Ah, pastor, eu vou aceitar esse cargo de liderança, mas será que vai dar certo? Eu vou corresponder? Haverá uma frutificação? Haverá um bom desempenho? Bem, deve ser, né? Ainda que a gente não consiga ver esses frutos, mas nós entendemos que todo ministério ele precisa ser frutífero, toda liderança precisa ser frutífera. O que diz o versículo 1? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Que relatório bom de ser dado, né? Muito gostoso. Esse ministério estava produzindo bons frutos, mesmo depois da saída de Paulo. Então, se após a saída de Paulo ele estava produzindo frutos lá em Tessalônica, imagina, queridos, a presença dele ali com os irmãos, tá? Aqueles contatos em reuniões, em grupos pequenos, grupos maiores, mas Paulo estava ali pregando, ensinando. E eu quero dizer uma coisa para você, que 2000 anos se passaram e o ministério de Paulo ainda continua produzindo frutos. Ao longo desses 2000 anos, o ministério de Paulo continua produzindo fruto. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe no que propomos fazer, que a unção do Espírito Santo esteja sobre nós. Você como pastor, você como líder de um ministério da igreja, que a unção do Senhor vem sobre a sua vida. Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos da unção do Espírito de Deus. É impossível a gente produzir frutos se não for debaixo desta unção poderosa do Espírito Santo, porque é Ele quem convence, é o Espírito Santo que move mentes e corações, é o Espírito de Deus que aplica a palavra revelada, a palavra viva, a palavra escrita no coração de todas as pessoas. Mas eu quero chamar a sua atenção para o destaque aqui de Paulo. Olha que coisa linda de Paulo. Ele começa assim: porque vós, irmãos, sabeis. Ele chama o grupo, a coletividade. Vós, irmãos. Aí ele, ao mesmo tempo que ele usa a linguagem coletiva, trazendo-se como testemunho do seu ministério, ele restringe, ele pega a individualidade. Interessante isso. Sabeis pessoalmente. Então, da coletividade, ele particulariza. Diz: todos vocês como corpo, mas vocês individualmente. Sabem que a nossa estada entre vós foi frutífera. Ela não foi infrutífera.
Isso, queridos, é muito bom. Tanto o testemunho pluralizado da igreja, como o testemunho individualizado, particularizado da igreja, eu acho que isso aqui é muito forte, não é? A igreja como testemunha tanto do seu corpo como das suas individualidades, porque o corpo você até pode pegar um percentual, não, eu tenho aqui um percentual de 51%, 70%, 80%, 90%, mas tem 10% contra. Aqui não, Paulo tanto mostra o corpo conjunto, como ele também vai individualizar. E aqui, nesse contexto aqui, individualizado, é mais difícil você achar aprovação. Por quê? Porque se tem alguns a favor, sempre tem um outro que é contra, né? Sempre tem um outro que vai bater numa roda de colisão. Mas Paulo não tem medo aqui, não tem temor nem desse pensamento individualizado, se bem que isso é muito difícil, porque nem Jesus alcançou unanimidade, não é? Então esse êxito é mesmo só uma coisa assim sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas, queridos, imagino que nessa visão de Paulo, você como líder de um ministério na igreja, o fato de ter alguém que critica, que tenta puxar o seu tapete, que sempre está se colocando numa roda de colisão, não deve ser motivo para o seu desestímulo, não é? E a gente vai ter um toque aqui muito bom daqui a pouquinho para falar sobre isso. E aí ele vai dizer assim: como é do conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Que lutas são essas? No caso específico aqui de Paulo, eram as calúnias dos judeus, o fato de ter saído lá de Filipe, lá da Macedônia, né? Na Macedônia. Tessalônica está na Caia e Filipe está na Macedônia. Macedônia mais ao norte. Então o fato de ter saído de lá fugido para não morrer, e aí as más línguas dos judeus começaram a bater em Paulo: você cidadão não é o que vocês pensam, esse cidadão tem culpa no cartório, esse cidadão é o fugitivo da lei. E aí começaram então com críticas ácidas, com calúnias contra Paulo. A propaganda comunista, queridos, descobriu muito cedo que se você pegar uma mentira e falar todos os dias essa mentira com muita convicção, ela acaba se tornando uma verdade. Então esse é o problema da mentira, falada assim com muita ênfase, falada com sequência, com muita continuidade. Toda mentira em que se coloca uma expressão em cima dela, rapidinho ela vai se tornar uma verdade na mente do povo. Era o princípio da propaganda comunista. Muito bem. Você vai ver toda essa história de Paulo lá no capítulo 16 de Atos, né, a partir do versículo 12. Ele sofreu muitas oposições, mesmo sendo cidadão judeu. Ele era preso arbitrariamente. Essa prisão aqui, lá em Atos 16, a partir do versículo 12, foi uma prisão arbitrária. E Paulo não poderia sofrer essa prisão, porque ele é cidadão romano. Imagina se não fosse. Mas isso nos ensina, irmãos, a depender da graça de Deus. Tem lutas, tem provações, tem. As coisas não são fáceis, não acontece como a gente quer, mas é debaixo das lágrimas que nós semeamos para cobrir amanhã. E quando Paulo diz aqui, queridos, olha, essa expressão é linda. No finalzinho do versículo, aliás, deixa eu dizer para vocês, aqui no versículo 2, né? Pulando para o versículo 2, passando ao versículo 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, versículo 2, como é do vosso conhecimento, tivemos
confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. No versículo 2, ele se reporta a Filipos, né? Que lá ele foi ultrajado e lá ele foi maltratado. Mas ele não se sentiu desmotivado para anunciar o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz. A integridade da nossa pregação está no foco do Evangelho. Essas expressões, seja o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo ou o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz, estamos falando a mesma coisa. Romanos, Paulo fala o Evangelho, as boas novas da salvação, pode ser a expressão da graça divina, a exibição suprema da graça divina, em Atos 14, o Evangelho que traz luz, que traz vida, que traz a imortalidade, é a expressão lá em 2 Timóteo capítulo 1, o Evangelho que traz a palavra de Cristo, traz essa presença de Cristo, lá em Colossenses 3,16, ou o Evangelho da palavra da verdade, Efésios 1, olha quantas variações nós encontramos aqui, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho, mensagem da cruz, o Evangelho que, as boas novas que anunciam a salvação, a exibição suprema da graça de Deus, o Evangelho que trouxe à luz a vida e a imortalidade, a palavra da reconciliação, o Evangelho da palavra da verdade. Nós estamos falando a mesma coisa e o nosso compromisso diante de Deus é com este Evangelho. Não vamos perder tempo em trazer outra mensagem, a mensagem que o mundo precisa e que Deus nos vocacionou é esta aqui. Então toda a liderança do corpo de Cristo tem como foco esse Evangelho. É o Evangelho que edifica, é o Evangelho que desafia os homens, a fé cristã, é o Evangelho da graça de Deus. Mas eu te levo para o versículo 3, que diz o versículo 3, queridos: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Você está vendo aqui esse tempero de defesa de Paulo, não é? Em razão de ter saído de Filipe daquela forma? Nós encontramos aqui esse tempero apologético, né? Quando ele diz assim: a nossa exortação não procede de um espírito de engano, nem de impureza, e nem se baseia em dolo algum. Ele estava dizendo que a igreja pode confiar na sua postura de líder, na mensagem que ele pregou, porque a essência da doutrina que ele pregava era Cristo, era esse Evangelho que desafia os homens a uma entrega da vida a Cristo Jesus. Então Paulo se mostra íntegro na sua pregação, em sua motivação, em seu comportamento com a igreja. Esses três termos, queridos: engano, impureza e dolo, são características dos falsos mestres, dos falsos profetas. A Bíblia, lá no Velho Testamento, os falsos profetas, aqueles sacerdotes que não tinham compromisso com o reino de Deus, eles tinham compromisso com aqueles que governavam. O sacerdócio é para os que governavam. Quando os profetas eram profetas profissionais, profetizavam que os reis gostavam de ouvir. Então quem usa de engano, quem usa de dolo, quem usa de impureza,
são aqueles que não têm compromisso com Deus, não têm compromisso com a sua fé, não têm compromisso com a sua consciência. A questão deles é não saber o que as pessoas podem lucrar com isso, o que elas mesmas podem lucrar. Eu quero saber que proveito eu posso tirar de tudo isso aqui. Queridos, esse é o evangelho dos falsos mestres. Infelizmente, as igrejas lá no Novo Testamento, a igreja primitiva foi assolada pela postura egoísta, imoral dos falsos mestres. O tempo todo Paulo está batendo nesses falsos mestres. Tá? Eles eram uma pedra na sandália e no ministério de Paulo. Bom, e os versículos 4 e 6? Te levar para lá. O versículo 4 diz assim: pelo contrário de tudo isso, visto que fomos aprovados por Deus. Faz toda a diferença, não faz? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Se o nosso ministério é grande, se o nosso ministério é pequeno, meus queridos, se você pode imaginar, meu talento é muito pequeno, o que eu faço não aparece. Se não aparecer diante dos homens, eu quero te dizer, aparece diante de Deus. E o importante é que a gente tenha a aprovação de Deus. Visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele ou o Evangelho, essa oportunidade de ministério. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o coração. Deus que pesa o espírito, Deus que conhece as motivações, Deus que conhece o levantar e o deitar. Ainda que a gente não tenha aplauso dos homens, mas queremos o aplauso de Deus. Podemos ser aprovados pelos homens, importa ser aprovado por Deus. Não sei se dá para receber aplausos dos homens e de Deus ao mesmo tempo. Em algumas situações, imagino que sim, mas em termos geral, queridos, para agradar a igreja, para ser aplaudido pela multidão, eu imagino que você tem que equivocar muitas vezes. Mesmo assim, não sei se vai conseguir agradar a Deus e aos homens em geral. Eu acho que é até impossível, né? Nem Jesus conseguiu fazer isso. Então, queridos, aqui é uma alternativa. Tá? As oportunidades que Deus nos concede, de maneira a gente vai fazer uso dessas oportunidades? A gente vai escolher um caminho, um meio, em que a gente possa agradar o maior número de pessoas? De repente você tem até que mudar a sua mensagem para agradar as pessoas? Você tem que mudar a sua postura para agradar as pessoas? Ou de repente você tem que confrontar esse auditório? Você tem que confrontar as pessoas do que elas gostariam de ouvir. Aqui é uma alternativa, porque, meus queridos, às vezes ser aprovado por Deus, e eu imagino que algumas vezes você vai ter que contrariar as pessoas que te ouvem. Você vai ter que confrontar essas pessoas. Você que vai ter que colocar essas pessoas no checkmate. Então aqui é uma questão de consciência, de convicção de ministério. Aqui é a questão do profeta. Quando Deus levantou um profeta, e todas as vezes que Deus levanta um profeta, Deus não levanta esse profeta para agradar o coração de ninguém, em tese, princípio. Porque, queridos, a palavra profética às vezes é dura de se ouvir. Ela nos machuca.
ela nos fere, ela vem contra nossos interesses, ela vem contra nossos sonhos, muitas vezes, contra nossas ambições, contra o propósito do nosso coração. Não é fácil, às vezes, a gente ouvir profeta. E quando a gente sabe que é profeta, até nos esquivamos de ouvi-lo em determinados momentos. Então essa questão aqui, que Paulo fala, olha, nós falamos não para agradar a homens, mas sim a Deus que prova o nosso coração. Então agradar homens, agradar grupos, agradar multidões, ao agradar aí plenários, assembleias, é uma característica dos falsos profetas e dos falsos mestres. Esses gostam de aplausos, não é? Ainda que receba a censura de Deus, a recriminação de Deus, muitos preferem ficar com os aplausos humanos. É uma alternativa. Mas como Deus é o único autor da nossa salvação, e como Deus é o único autor do nosso ministério, porque foi Deus que nos chamou, aí o nosso compromisso, queridos, é com Deus. Ainda que a palavra não seja que a igreja quer ouvir, o que o auditório gostaria de ouvir, mas o compromisso é com Deus. Eu te levo ao versículo 5, que diz assim: a verdade é, igreja de Tessalônica, e a verdade é, igreja do século 21, que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. E olha que ele coloca como testemunha. Aqui é estudo bíblico, né? Você está com a sua Bíblia aberta. Versículo 5. Deus disso é testemunha. O Deus que sonda os corações e o Deus que pesa os espíritos. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, nem da igreja de Tessalônica, nem das outras igrejas, nem pessoas dentro da igreja, nem pessoas fora da igreja. Nunca buscamos a glória de homem nenhum. Por quê, queridos? O compromisso do arauto é com Cristo, é com a cruz. E a mensagem da cruz será sempre uma mensagem de confrontação do homem. Nesse mundo de pecado que nós vivemos, nesse mundo de maldade, de iniquidade, de irreverência, de falta de respeito com as coisas de Deus, de falta de piedade, esse espírito comovente, sensível à manifestação, ao agir de Deus, no mundo que nós estamos vivendo, e que é mais fácil agradar o mundo do que agradar a Deus, a mensagem da cruz é inconveniente. Porque a mensagem da cruz é uma mensagem da crucificação do homem, do ego, dessas motivações erradas do coração. Esses intuitos gananciosos, sabe qual a melhor palavra para isso aqui, para traduzir esses intuitos gananciosos, essa ganância das pessoas com a presente vida, com o presente mundo? Sabe qual a melhor palavra para a gente traduzir essa expressão? Cobiça. Cobiça é o último dos 10 mandamentos, não é? Não cobiçarás, não cobiçarás. E aí tem uma série de itens lá, de uma lista para não cobiçar, e essa lista ela é acrescida a cada dia. Na vida de cada um essa lista é diferente de cobiça, né? E o que é cobiça, queridos? Cobiça é aquele desejo que a gente tem de ter
que você não pode ter. Eu quero ter o que eu não posso ter. Isso é cobiça. É uma insatisfação com aquilo que a gente tem. O que eu tenho não me agrada. O que eu tenho não me faz feliz. O que eu tenho é insuficiente. Porque, acima de tudo, eu tenho um espírito de ingratidão. Ingratidão. Não reconheço as coisas boas que Deus tem colocado nas minhas mãos. Elas nunca me satisfazem. Eu quero ter o que não tenho. Isso é cobiça. Isso é ganância. Usando a expressão de Paulo aqui, isso é um intuito ganancioso. E o diabo, queridos, ele sabe explorar essas emoções, esses sentimentos nossos. A gente sempre tem os olhos grandes naquilo que não é nosso, que não nos pertence. Por isso o 10º mandamento diz: não cobiçarás, não sejais gananciosos. Se os nossos irmãos, se a igreja do Senhor fosse mais espiritual, tivesse mais sensibilidade, se a igreja pudesse reconhecer tudo aquilo que Deus tem dado, queridos, teríamos o espírito de louvor, de gratidão, de reconhecimento, de dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. É pouco, mas é meu. O carro é velho, mas é meu. A casa é velha, mas é minha. O salário é pequeno, mas é meu todo mês. Minhas roupas estão assim, precisando, quem sabe, de uma renovação, meu guarda-roupa, mas isso aí é meu. A cobiça, queridos, ela fere esse princípio da providência de Deus. É como se eu estivesse dizendo para Deus: Deus, o Senhor não está cumprindo o que o Senhor prometeu. Tá, mas o que foi que Deus prometeu? O pão de cada dia, a nossa roupa, o lugar para a gente morar, o nosso alimento. Alguns podem reclamar: a comida hoje foi arroz com ovo frito. Olha que coisa horrorosa, nem combina arroz com ovo frito. Mas o arroz com ovo frito, para quem está com fome, é uma delícia. É uma delícia. O problema, queridos, é que a gente não está conformado com aquilo que Deus tem dado. E aí vem a ganância. E aqui dá um estudo, sabia? A ganância, essa cobiça, dá um estudo longo. Só pegar a forma como o provérbio, o 10º mandamento, trabalhar o 10º mandamento, com alguns exemplos no Novo Testamento e algumas citações de provérbio. Que estudo a gente tem a partir dessa ganância, dessa cobiça, né? Que Deus nos vacine, que o Espírito Santo nos vacine e que a gente seja mais espiritual, não sejamos idólatras, né? Porque é uma forma de idolatria, estar aí se curvando de tudo isso. Essa cobiça levou muita gente à tragédia, tirou muitas pessoas da presença de Deus, querendo ganhar o mundo, acabou abandonando, perdeu o mundo, perdeu Deus, perdeu a eternidade. É uma das características da volta de Jesus, lá em 2 Timóteo capítulo 3, né? Está lá, como uma das características da volta de Jesus, o mundo que a gente vê, queridos, que mundo ganancioso, que mundo egoísta, que dificuldades das pessoas viverem, nem toda outra forma de criminalidade. Mas só para não encerrar aqui dessa forma, nós conhecemos a história de Balaão, Balaão, a cobiça. Nós conhecemos a história de Geazi, bem claro. Correu atrás do ouro e da prata, perdeu o ouro, perdeu a prata, depois perdeu a saúde, perdeu a dignidade.
Nós conhecemos a história do filho pródigo, não é isso? Quis ganhar, perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu o dinheiro, perdeu a vida, não perdeu a vida por misericórdia, mas a vida boa que tinha em casa perdeu a saúde, perdeu a dignidade, perdeu a boa fama de um filho, de uma família honrada, ela perdeu tudo. Sem falar, queridos, em Ananias, vendeu uma propriedade, não, vamos dar só 50%, como se fosse 100%, e a gente esconde essa outra parte para garantir o dia da manhã, entendeu? Então, e por aí é fácil você achar uma infinidade de exemplos. Que Deus nos proteja desse vírus chamado ganância, chamado cobiça. Tem pessoas que perdem a família, só quer ganhar. Perde a saúde, perde amigos, perde empregos, perde a igreja, perde tudo. Vou te levar para o versículo 7 e 8. Olha lá. O que Paulo diz aqui no versículo 7 e 8, queridos? Olha a mensagem dele. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, nosso salário, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os seus próprios filhos? Qual mãe que acaricia os seus próprios filhos? Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Em vez de receber, nós estamos mais dispostos a dar, e dar a própria vida. Por isso que vos tornasse muito amados de nós. Que mensagem boa para os pastores de hoje, né? Que querem mercantilizar o Evangelho. Usa de todo estratagema para arrancar dinheiro do povo. Saiu hoje na televisão uma família inteira presa aqui na cidade vizinha do Guará, em nome da mediunidade espírita, estava arrancando dinheiro do povo. E a polícia pegou lá quase 50 mil em cheques e quase 50 mil em espécie. Muito dinheiro. Paulo deixa claro, assim, olha, eu quero deixar claro para vocês que o meu alvo não é arrancar de vocês o que vocês têm. Não é o lucro financeiro. Não quero tirar proveito financeiro. Meu alvo aqui não é enriquecer a custa de vocês, do bom coração de vocês, da simplicidade de vocês, desse gesto amoroso, desse coração grande que vocês têm. O meu alvo não é entrar na casa de vocês e tirar o pão que está sobre a mesa dos seus filhos. Esse não é o propósito. Se for possível, eu vou doar a minha própria vida. Eu quero dar a minha vida para vocês. O que eu tenho e de mais precioso que é a vida, eu quero dar para vocês. Mas não é o nosso alvo, é tirar de vocês o que vocês têm. E aqui, queridos, ele assume o papel, usa a ilustração de uma mãe. Qual ama que acaricia, qual mãe que acaricia os seus filhos? Vocês sabem o que é mãe? A mãe, se tiver 5 filhos e tiver 5 pedaços de doce, você pode ter certeza que mãe não gosta de doce. Ela tira da boca para colocar na boca dos filhos. Isso é a mãe. E Paulo traz aqui esse retrato de mãe com seus filhos, mãe que acaricia os filhos, mãe que ama os filhos. Querido, quem pode dizer que uma mãe resiste à necessidade de um filho? Ela fica com fome, mas ela coloca na boca da criança o que ela tem. Ela se priva
priva de qualquer conforto para dar esse conforto para o filho. Falso profeta arranca o último centavo. O falso mestre arranca o último centavo. O seu discurso mais forte é o dinheiro. A sua mensagem mais forte é sobre finanças. Bate pesado na igreja, bate pesado nos membros da igreja. Ai daquele que um mês deixar de trazer o dízimo à casa do tesouro. Ele coloca esse cidadão no inferno. Em nome da infidelidade, da deslealdade. Queridos, essa não é a postura de profeta. Essa não é a postura de mulheres de Deus. Essa não é a postura de homens de Deus. E Paulo vai usar, no versículo seguinte, a figura do pai. Usou da mãe, depois ele vai usar do pai. Vou te levar para a última parte, os versículos 9 a 12. Porque nos versículos 9 a 12, Paulo vai dizer assim: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor, do nosso trabalho e da nossa fadiga. Trabalho e fadiga. Trabalho e fadiga. As duas coisas caminham juntos, né? Quando é trabalho, trabalho duro, trabalho pesado, no final vem a fadiga. Vem o cansaço, e às vezes esse cansaço você não tem nem como esconder, está morrendo de cansado, mas tem um compromisso. O seu amor é mais forte do que o seu cansaço. Meu corpo está dizendo: fica, toma um banho, fica em casa. O amor disse: toma banho rápido e coloca o pé na estrada. O dever te chama. A missão te chama, a responsabilidade te chama. Trabalho e fadiga. E de como noite e dia labutando. Ah, queridos, é isso aqui. Você quer o ministério da cruz? Você gostaria que Deus te chamasse para o ministério pastoral? Então está aqui. Labor, seu salário pode ser traduzido em labor e fadiga. Noite e dia labutando. Pastor não tem hora, queridos. Pastor não tem hora. Pastor não tem hora. Qualquer hora é hora do dia. Quantas vezes deixamos o prato sobre a mesa? Só começamos a primeira garfada. Você larga o prato. Quando volta você nem quer comer porque a comida está fria e já passou a vontade de se alimentar. Então, amados, e se o telefone tocar 2 horas da manhã? Se tocar 3 horas da manhã? Pastor, eu preciso de ti. Conheço uma história em Goiânia de um pastor já mais de 40 anos atrás. O telefone tocou por volta de 3 horas. Pastor, corra aqui em casa. O pastor olhou 3 horas da manhã. Ele disse: bom, 3 horas da manhã, amanhã, 8 horas da manhã, eu estarei na sua casa. E desligou o telefone. No dia seguinte, 7 horas, o telefone tocou de novo, para anunciar que aquele cidadão tinha suicidado. Ele estava debaixo de uma tensão muito grande, de uma pressão muito grande, fortes emoções, precisava da presença do pastor naquele horário, 3 horas da manhã. E o pastor pediu para deixar para as 8 horas da manhã, só que 8 horas da manhã já estava morto. Queridos, o preço do ministério pode ser muito saudável alguém trabalhar
e todo final do mês o seu salário está depositado, cumpre horário, às vezes até relaxadamente, com desmazelo, por falta de profissionalismo, mas sabe que no final do mês o salário está lá. Faz de qualquer forma, de qualquer maneira, porque no final do mês o seu salário está na conta. E a outra coisa, querido, você fazer algo que você ama, você fazer algo que é a sua vocação, você fazer algo porque é a sua alma, você fazer algo porque te faz feliz, você fazer algo porque esse algo está dentro de você e não tem forças que parem você, às vezes nem enfermidade deixa você em cima de uma cama. Isso é outra coisa, queridos, isso é outra coisa. Liderar, por que muita gente não quer liderar nada na igreja? Entra ano, sai ano, ninguém lidera nada na igreja. Porque liderar, queridos, é isso, envolve tempo, custa caro às vezes liderar. Porque liderar não é apenas executar um programa, liderar acima de tudo é cuidar de pessoas, cuidar de vidas. E cuidar de vidas, queridos, é isso aqui, é labor, é trabalho, é fadiga, é noite, é dia. Por isso eu disse na abertura desse estudo, estou falando aqui como se fosse pregação, a gente se empolga. Por isso que eu disse aqui na abertura, toda a liderança, especialmente os pastores, deviam pegar esse texto de 1 Colossenses capítulo 2, 1 a 12 e fazer disso um texto base da sua vida, porque ele vai refletir um ministério que deixa saudades, vai deixar saudade. Todo pastor, todo líder que fizer dependente do seu ministério de música, você vai liderar varões, mulheres, vai liderar adolescentes, crianças, você vai liderar qualquer outro ministério na igreja, porque alguns líderes deixam saudades. Por que, queridos? Eles fizeram com alma, eles deram tudo que alguém poderia dar e mais um pouco. Entendeu? O que é liderança na casa do Senhor? É o peso de qualquer ministério. É abnegação total. É dedicação total. Viver para esse ministério, queridos, olha, é um foco muito grande. E aí Paulo vai dizer assim, vou continuar a leitura do texto, olha o que Paulo vai dizer, nós estamos no versículo 9, né? Para não vivermos à custa de nenhum de vós, aí Paulo fazia tenda, né? Ele fazia suas tendas e fazer tenda certamente ocupava muito tempo dele, absorvia. Vos proclamamos o Evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas, agora ele pega os céus e a terra como testemunha, a igreja e os céus e Deus, de modo porque de forma piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação aos outros que credes. E sabeis ainda de que maneira? Olha agora, lá usou a cor da mãe, né? Agora, como pai a seus filhos, a cada um de vós. Deixa eu dar uma paradinha aqui, queridos. Você sabe que uma criança, todos vocês que são pais, que foram pais, nós que somos pais, sabe que toda criança, ela precisa da referência materna e a referência paterna. Uma criança, para crescer emocionalmente saudável, psiquicamente saudável, ela precisa da referência masculina e a referência feminina. Ele usou a figura da mãe,
agia como mãe, a mãe vai ter esse coração mais dócil, mais meio. A mãe tem é mais protetora, às vezes ela é super protetora, ela é como aquela leoa. Chega perto do filho dela para você ver uma coisa. Chega perto. Você quer conhecer o poder de uma mãe? Mexa com os filhos dela, porque ela é super protetora. Mas aqui tem a figura do pai, que às vezes o pai é mais exigente, o pai é mais duro, não é? O pai cobra, o pai é mais imperativo, e às vezes até a mãe tem que escorrer e se colocar, interpor entre pai e filho. É aquela forma super protetora da mãe, às vezes faz até com que ela cometa erros, equívocos, não é? Faz com que ela cometa. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Fala assim, olha, para criar vocês bem, para cuidar de vocês bem, eu vou fazer o papel de mãe, e você dócil, você meigo, você afável muitas vezes, mas não estranhe, porque às vezes eu vou fazer o papel de pai para fechar a cara. Vou ser duro com vocês, vou bater, mas é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. Às vezes eu tenho que pegar vocês, colocar no colo, minar vocês, mas às vezes eu tenho que esquecer essa meiguice, essa afabilidade e ser duro com vocês, a tal ponto que você fala assim, eu não estou conhecendo o meu pastor não. Que é isso? Meu pastor está bravo? Será que ele brigou com a mulher em casa? É a natureza, queridos, do nosso ministério. Toda liderança na igreja tem que fazer isso. Independente do ministério que você lidera na igreja, às vezes você tem que ser uma pessoa meiga, mansa, e às vezes você tem que ser uma pessoa dura, rude. Porque a igreja só caminha assim, é como nossos filhos, é como os nossos filhos em casa. Filho, às vezes você põe dentro do carro, leva para o shopping, vai passear, leva para a praia, não vai para não sei mais para onde gosta, passeia com esses filhos, brinca, joga bola, corre, rola no chão, mas a vez assim, só fala essa vez, hein? Da próxima vez a gente vai conversar diferente. Tá bom. E aí, queridos, encerrando o nosso estudo bíblico, o que é que diz o versículo 12, que é o último nosso aqui? Exortamos, consolamos e admoestamos. Exortar, consolar até faz muito bem o papel da mãe, né? Mas exortar e admoestar, esses três verbos aqui, né? Exortar, consolar e admoestar. Mas o importante é o finalzinho aqui. O importante é para a igreja, queridos. O importante é para todos nós como membros do corpo de Cristo. O importante. Esse finalzinho do versículo 12. Viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Aleluia! Deus nos chama para o seu reino, somos vocacionados para o reino de Deus, Deus nos chama para a sua glória, somos vocacionados para a glória de Deus, e aí, queridos, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser. Para a gente viver da forma digna diante de Deus, não pode ser de qualquer maneira. Por isso é que o pastor tem que fazer papel de mãe, o líder, né? Estou falando de liderança geral. Às vezes eu falo pastor, é vício, né? Às vezes falar pastor é como se toda liderança fosse só de pastor. Embora
qualquer liderança na igreja é a liderança de um pastoreio. Porque você está cuidando daquele grupo, você está cuidando daquelas pessoas, você está acompanhando aquelas pessoas. Você consola, você exorta, você admoesta, você faz tudo, você investe nessas pessoas. E investir em pessoas exige muito, muito, muito mais, exige tudo e mais um pouco. Exige tudo mais um pouquinho. Mas o interessante é isso. É por isso, queridos, e aqui eu vou terminar, é por isso que muita gente não entende pastor. Muita gente não entende o coração de pastor. Uma hora acha, não, mas esse pastor é mole demais. Esse pastor é mole demais. A hora que ele vai ter coração de mãe, diz que o pastor é mole demais. Quando o pastor, às vezes, decide assumir o coração de pai, diz assim, esse pastor é muito duro. É por isso que só entende coração de pastor, às vezes, quem é pastor de verdade. Ou então você, mesmo não sendo pastor, você ter um coração de pastor. Se você tem um coração de pastor, às vezes você vai conseguir entender o seu pastor. Por que às vezes ele é tão manso, não é? Ele é tão acessível aos membros, ele é tão amoroso com a igreja, ele tem ciúmes dessa igreja, ele tem ciúmes das suas ovelhas, e não aceita ninguém bater nessas ovelhas, e às vezes parece que ele incorpora uma outra personalidade. E aí ele fala assim, mas o pastor que era tão amoroso, agora esse pastor é tão duro, né? É tão bravo, né? Que pastor bravo é esse? É a alma de pastor. Quem é que vai entender o coração de quem pastoreia, queridos? Eu vou dizer uma coisa para vocês, é só Deus. Eu acho que é só Deus que vai entender o coração de pastor. Em razão dessa postura que a gente tem diante dele junto à igreja, né? De cuidar, de zelar, de proteger, de conduzir, de guiar. Mas olha, tem que terminar como a gente começou. Toda liderança precisa refletir em 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12. É um retrato de uma liderança que, quando acabar ou ela mudar, deixa saudades. Deixa saudades. Paulo deixou muitas saudades da igreja de Tessalônica. Deixou. Quem traz esse relatório é o seu querido filho espiritual, Timóteo. Queridos, ficamos aqui com essa reflexão, que Deus te abençoe. A minha oração, encerrando essa palavra, que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Não fuja do ministério, todos nós temos um ministério. Eu não sou chamado para ser pastor, tá? Mas eu sou pastor que tem ministério. Todos os membros do corpo têm um ministério. E todos os membros do corpo, no exercício do seu ministério, devem se espelhar aqui nesse texto. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor te unja, que o Senhor te faça forte, firme, determinado, corajoso, impoluto nesta batalha. Que você não deixe a chama do Espírito Santo apagar, porque isso aqui, queridos, é fruto de uma unção do Espírito Santo. Só o poder do Espírito de Deus pode levar alguém a exercer um ministério frutífero. E Paulo diz, olha, eu tomo Deus como testemunha, tomo toda a igreja como testemunha, e tomo cada um individualmente como testemunha de que o meu ministério no meio de vocês foi um ministério frutífero. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos abençoe por amor à igreja, por amor ao nome dEle, por amor àqueles que precisam ainda alcançar
a fé, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Grande abraço, abraço a toda a igreja, abraço a todos os irmãos, um abraço a você que nos ouve. A gente tem mensagem de pessoas que nos ouvem na África, nos ouvem nos Estados Unidos, nos ouvem na Europa, nos ouvem lá do outro lado do mundo, na Índia, pessoas que falam língua portuguesa nos ouvem. Então, meu abraço a todos vocês aí espalhados por esse planeta azul. Grande abraço, que Deus abençoe e os guarde em Cristo Jesus.